Você conhece alguém ou já ouviu histórias de pessoas que nasceram canhotas, mas foram obrigadas a se tornarem destras? Já faz muito tempo, mas eu já ouvi uma história assim da minha mãe sobre o meu tio. Eu não lembro qual tio que era, mas ele nasceu canhoto e atualmente parece que ele escreve com as duas mãos. Só que na época, para ele ficar destro, parece que teve que passar por um tipo de processo onde teve que amarrar o braço dele esquerdo para que ele possa viver utilizando somente o braço direito. Então teve um processo assim, né? Só que essa história é tão antiga assim que eu ouvi da minha mãe que eu nem lembrava direito sobre esse assunto. Só que recentemente eu estava conversando com um cliente e ele falou que passou pela mesma coisa. Só que no caso desse cliente ele não teve essa habilidade de aprender a escrever com as duas mãos. Então no caso desse cliente ele conseguiu se tornar destro. Porém esse cliente ele falou para mim assim que por mais que ele é destro agora, a letra dele não evoluiu muito. Ele achava que a letra dele era muito ruim. Porém, eu via ele escrever, eu via a letra dele e eu não achava nada de anormal, nenhum ponto de reclamação, pelo que eu achei, né? Então eu resolvi parar para pensar um pouco sobre como que é ser canhoto aqui no Japão. Eu sou canhoto aqui no Japão e desde quando cheguei aqui no Japão, sempre quando eu falava que era canhoto ou sempre quando alguém notava que eu era canhoto, as pessoas sempre falavam que nossa, canhoto é legal, canhoto é mais inteligente. Então eu fui crescendo aqui no Japão sempre ouvindo esse tipo de palavras. Então ao decorrer das vidas eu percebi que ser canhoto tem as suas vantagens e desvantagens. Tem a parte assim que pela perspectiva de várias pessoas, ser canhoto aparenta ser mais inteligente, mas tem um lado assim que na prática ser canhoto acaba sendo uma desvantagem. E conversando também um pouco com a Brenda sobre esse assunto, ela me falou que na escola dela tinha um professor que era bem rígido nessa parte assim de canhoto ou não, né? Então ele falava que para segurar o lápis é somente com a mão direita. Então tinha um garoto que era canhoto ali, então esse professor ele obrigava essa criança a utilizar o lápis com a mão direita, obrigando ele de uma certa forma a ser destro. E na minha infância também, a minha mãe me colocou na aula de shuji, que é aquelas aulas que as pessoas escrevem o kanji usando aqueles pincel, sabe? E uma regra assim de ferro que não pode mudar é que sempre quando você for fazer isso, por mais que você é canhoto, você tem que fazer ali a sua arte com a mão direita. Então, em nenhuma hipótese eu poderia escrever com a mão esquerda. Ela falava, é só com a mão direita. E ela até chegou a brigar comigo, falando que não pode usar a mão esquerda. E ela explicou também que os kanji, para fazer ali no pincel, tem tudo ali a técnica que foi desenvolvida somente para destro. Então não tem como você escrever bonito utilizando a mão esquerda. Então ela explicou ali a teoria dela, né? Mas no caso, como é a aula dela, como ali é o local onde ela dá estudo, então ali o que prevalece é a regra dela, né? Acabou que eu frequentei ali uns 2 anos, né? Até que foi legal também, eu aprendi bastante coisa. A minha letra com a mão direita até que ficou um pouquinho mais bonito, mas a minha letra continua feia quando eu escrevo com a mão direita, por causa que eu sou canhoto, eu não sou destro. Mas se for falar sobre as vantagens de ser canhoto aqui no Japão, uma coisa que eu penso é mais nessa parte assim, de que as pessoas, só de você ser canhoto, elas já falam pra você, ah, você é inteligente, ser canhoto gera um tipo de assunto onde que você pode conversar com as pessoas. E quando eu ia fazer algum tipo de atividade esportiva na escola, quando eu entrava no Bukatsu, que é aqueles grupos de esporte, então o professor, ele só de saber que eu era canhoto, ele já via ali um tipo de luz em mim. Ele via assim que talvez eu seria muito positivo pro time dele. No caso, eu entrei no grupo de basquete, então eu fiquei muito feliz pela recepção que eu tive ali no time de basquete. E as pessoas criaram um tipo de expectativa sobre mim por ser canhoto. Só que o único problema é que eu sou totalmente ruim em esporte. Então aquela expectativa que o time tinha sobre mim por ser canhoto caiu por terra e eu acabei virando um tipo de decepção pro time. Mas eu me esforcei bastante pro time, eu melhorei as minhas técnicas, me esforcei bastante mesmo, aprendi bastante coisa ali no basquete. Mas acabou que eu nunca fui aquela pessoa que se destaca no time, eu sempre fui aquela pessoa que ficava sempre de lado, sabe? Mas no total foi divertido esse período assim de jogar basquete no ensino médio. E falando sobre desvantagem de ser canhoto, uma coisa que eu notei depois que eu virei adulto, foi quando eu entrei em algum tipo de fábrica para poder trabalhar. Quando a gente entra na fábrica, praticamente todo o serviço, toda a função que a gente vai fazer, existe um tipo de manual de instrução que você tem que seguir direitinho para poder estar fazendo ali a peça, para poder estar fazendo o serviço. E todo esse tipo de manual, ele é feito 100% pela perspectiva de um destro. Então, é bem especificado, por exemplo, né? Com a mão esquerda você pega essa peça, com a mão direita você pega alguma coisa, você encaixa aqui. Então, é tudo especificado assim, o serviço como se fosse para uma pessoa destra. E quando entra um canhoto, assim, na fábrica, assim, nesse local de trabalho,
Então os chefes ali, eles tentam adaptar o serviço para o canhoto, se for um chefe bom, né? Então já aconteceu deles ter que cogitar assim, a possibilidade de fazer alguns ajustes ali para que eu possa entrar na linha. Então eu notei essa dificuldade. No meu caso, por mais que eu sou canhoto, eu desenvolvi a habilidade de aprender o serviço de destro. Então, em qualquer lugar onde que eu entro, eu tenho que falar que eu sou canhoto, mas eu não preciso de adaptação e que eu consigo fazer qualquer serviço como destro. Mas isso acontece porque nas primeiras fábricas que eu trabalhei, foi muito difícil essa adaptação de canhoto para destro. Eu aprendi que é muito mais fácil eu mesmo me adaptar, aprender o serviço como se fosse destro, do que eles mesmos fazerem ali toda a mudança no sistema, mudança na forma de trabalhar ali, adaptado para canhoto. Então, dependendo da fábrica onde que eu entrava, eu passava ali pela entrevista e chegava ali no local de trabalho, então o chefe ele falava, você é canhoto? Ninguém me avisou que ia entrar um canhoto, a gente vai ter que adaptar tudo. Então já aconteceu de eu entrar numa fábrica e o chefe ficar meio que alterado por causa disso. Então eu tenho que explicar, tá tudo bem, que por mais que eu seja canhoto, eu me adapto com qualquer tipo de local de trabalho, não precisa de fazer alterações nem nada, eu consigo me adaptar com essa forma de trabalho. Ouvindo isso, os chefes eles costumam ficar mais tranquilos, mas quando entra um canhoto assim na fábrica, eles ficam bem mais apreensivos, pensando que vai ter mais serviço para eles, mais adaptação também. Então era só isso que eu queria passar para vocês hoje. Você sabia que tem essa dificuldade de ser canhoto aqui no Japão? Você sabia que antigamente os canhotos eles eram obrigados a se tornar destro? Você conhece alguma história parecida com essa? Se você conhece ou tem alguma opinião sobre isso, deixa nos comentários aqui. Muito obrigado e tchau!